Mário Vitor, o Lula já governou 2 mandatos, a Dilma foi eleita para mais 2, né, interrompido o segundo mandato dela por um golpe parlamentar. Vai colar essa história de comunismo ou socialismo, né? A Tereza Cruvinel agora há pouco disse que o Bolsonaro deu ordem para os assessores e ministros vasculharem tudo que tiverem munição sobre o PT na administração federal. Então ele joga nesses 2 campos, né? Munição para falar de escândalos da era do PT no governo e fica acionando, né, esses fantasmas, comunismo, socialismo. Não sei, será que isso pega, Mário? Olhando aqui as eleições em outros países da América do Sul, o Chile também, né? A direita chilena jogou com isso, de volta o comunismo da época do Allende, ganhou o Boric, né? Em Portugal, na Espanha, na Argentina. Você acha que isso pega ou isso fala só com uma base mais radicalizada de extrema-direita? O que seria para a nossa leitura, para a nossa internauta aí do Virges Dólar? Excelente pergunta daí do Virges Dólar. Nós temos que lembrar o seguinte, isso vai acontecer mesmo, e ela está muito correta de questionar isso. Vai acontecer, não tenham dúvidas, amigos, vai acontecer uma ofensiva e um bombardeio inclemente em relação a essa questão do socialismo e do comunismo. Não só em relação a essa questão, mas em relação a todo tipo de fake news, ameaças, vai se criar um clima de medo. Nós não temos, ou temos, ideia do que vem por aí. Então, você pergunta, vai colar essa história? Eu respondo da seguinte maneira, comunismo e socialismo vai colar? Depende do Virges. Você está falando do quê? Você está falando para quem? Você está falando, primeiro, para quem? Segundo, você está falando que eleição? Para primeiro turno ou para segundo turno? Então, são essas as questões que eu queria deixar bem claras. Para quem vai colar essa história? Vai colar essa história para, a principal estratégia do Bolsonaro nessa eleição, qual vai ser? O Bolsonaro precisa trabalhar com o seguinte, precisa fazer ou tentar fazer com que todos os eleitores que votaram nele em 2018 votem de novo em 2022. O que aconteceu foi que Bolsonaro, a base política eleitoral de Bolsonaro deslizou para a oposição, por diversas razões, em grande parte, milhões de pessoas deixaram de apoiar Bolsonaro e agora apoiam outros candidatos, especialmente o presidente Lula. Ele precisa trazer de volta essa gente, ele precisa recriar aquele clima existente em 2018. E o comunismo e o socialismo são partes fundamentais desse projeto, desse plano, para que ele recrie aquela situação ameaçadora, enfim, de mentiras existentes em 2018. E ele acredita piamente que ele vai conseguir isso. Se ele conseguir criar aquele mesmo clima, ele tem melhores chances nessa eleição. Aí e ele fala isso para aquele núcleo que votou nele, mas não só para aquele núcleo, para a imensidão de insatisfeitos de insatisfeitos e de indecisos que ainda existem, não é? Ele quer recuperar. Se já votaram nele, a última pesquisa da Model Mais começa com a seguinte pergunta: você votou em quem em 2018? Se ele conseguir fazer retornar essa memória do voto existente em 2018 para cada eleitor, ele vai poder, a partir daí, fazer uma cobrança de coerência, de consistência do eleitor. E isso que ele vai tentar fazer com as ameaças de socialismo e comunismo. Vai poder colar com sua base, mas também com um entorno de indecisos, e quem sabe com um entorno ainda maior daqueles que já migraram para o presidente Lula, mas ainda não se recordam do voto que tiveram em 2018, ou fizeram questão de esquecer o voto que tiveram em 2018. Aí tem o segundo turno. A primeira questão é a seguinte: Bolsonaro precisa passar para o segundo turno. Bolsonaro precisa, de qualquer maneira, passar para o segundo turno. E a eleição, a criação desse clima é fundamental para que ele consiga ter os votos necessários para, ao que parece, ser o adversário do presidente Lula no segundo turno. Quando aí, talvez, esse processo se agudize ainda mais, ou talvez se transforme
num outro tipo de mensagem, mas ele só pensa agora no primeiro turno da eleição e nas armas que usará para chegar ao segundo turno.